Como saber se o seu médico realmente advoga pelo parto natural ou se ele é cesarista? Eu sou a Mariana, sou doula de parto e pós-parto e também consultora de amamentação. E hoje eu trouxe aqui algumas dicas para você descobrir se o seu médico é ou não é cesarista e quem sabe ainda dá tempo de você mudar de profissional caso a sua descoberta não seja das melhores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você sempre receber conteúdos como esse e me segue também no Instagram, Doula Marianja, e no TikTok, mesmo @, para você ficar sempre a par dos meus conteúdos. Bom, vamos às dicas então. Existe uma lei que, se você tem convênio médico, você pode e deve saber das taxas anuais de cesárea do seu médico. Você sabia disso? Então você pode pedir para a recepcionista: você pode me mostrar as taxas de cesárea anual do doutor ou da doutora fulana de tal? Se a taxa for muito alta, é importante que você já fique alerta. Claro que você tem que levar em consideração se você está no começo do ano, né? Porque aí, se for 50% e ele tiver tido só 4 partos até o momento, aí realmente esse dado não vai ser muito relevante. Essa dos últimos 12 meses. Outra coisa importantíssima, os médicos cesaristas nunca desmarcam nenhuma consulta. Então, se o seu médico nunca desmarcou nenhuma consulta com você e você já está no estágio mais avançado da gestação, pode ser um sinal de alerta, porque parto normal a gente sabe que não tem hora, não é mesmo? E cesáreas agendadas, que são as famosas cesáreas eletivas, ele vai marcar no horário que não for atrapalhar as consultas dele e é por isso que ele nunca desmarca nenhuma consulta. Então fique atenta. Uma pessoa que pode te ajudar muito nessa investigação, mesmo sem ela saber o real motivo de você investigar, que você está fazendo tais perguntas, é a recepcionista do consultório. Você pode ir lá, como quem não quer nada, e falar: o doutor costuma operar onde? Qual hospital que ele prefere para fazer cesárea? Quais os dias que ele costuma operar? Aí você já vai ter uma ideia. Se o médico fica dizendo para você: você sempre querendo conversar sobre o parto natural e ele falando que é muito cedo ainda para isso, alerta, pode ser que ele não queira conversar sobre isso porque ele sabe que no fundo ele vai te convencer lá no final a fazer uma cesárea. Ou então ele vai dizer: a gente vai sim fazer o parto natural, mas assim, só se tiver tudo muito bem, tanto com você quanto com o bebê, se tiver qualquer indício de algum perigo, sabe? Aquele médico que parece que tá já torcendo para que tenha algum empecilho para não fazer o parto. Os médicos mais humanizados, eles não vão falar frases desse tipo, tá? Eles vão falar o contrário. Claro, a gente só vai fazer cesárea assim em último caso. Eu gosto de respeitar a fisiologia do corpo da mulher, o tempo do bebê, então lógico, fique tranquila, o parto vai ser natural sim. Até porque o parto é um evento natural que às vezes precisa de uma intervenção médica. Não é o contrário. O parto não é um evento médico que às vezes é possível que seja normal. Outra coisa, se o médico pergunta para você dos seus partos anteriores, caso você já tenha tido filhos, se ele não pergunta, também pode ser um sinal de alerta. Por quê? Quando a mulher quer um parto natural, uma das primeiras coisas que o médico tem que perguntar é se ela já fez cesárea anterior. Então, por que isso? Porque às vezes, uma cesárea anterior impossibilita um parto natural. Mas também, isso vocês só vão saber na hora H, não com antecedência, tá? Porque o útero já tem uma cicatriz. Então é importante que você também saiba disso, por isso que eu sempre digo para as mulheres que é muito importante evitar a primeira cesárea. Então, se o médico nunca perguntou isso para você, sabe que você já teve filhos, ou mesmo se você teve filhos por parto natural e ele não quis saber como foram esses partos, também é um ponto de alerta, tá bom? Você tem amigas que já tiveram bebês com esse médico? Então pergunta para elas como foi. Se todas caíram numa cesárea, também é um sinal de alerta. Mas se a maioria fez parto natural com esse médico, é um ponto super positivo a favor dele. Se você já fez o seu plano de parto, diga para o seu médico que você quer conversar sobre esse plano de parto. Se ele disser que ainda é muito cedo ou se ele não der muita atenção, é importante que você procure um outro especialista. Plano de parto é um documento que toda mulher deve ter. Se você ainda não tem o seu, eu te aconselho a procurar uma doula
que ela vai te ajudar a montar um. Aliás, falando em doula, pergunte pro médico, o que você acha de eu ter uma doula? Se ele abrir um sorriso e falar ótimo, ele com certeza é um médico humanizado. Se a reação for outra, ponto de atenção também. Converse sobre como é para ele você adotar posições que você quiser durante o seu trabalho de parto. Caso você queira um parto domiciliar, planejado, ele é a favor. Se ele disser sim para tudo isso, muito provavelmente é um médico bastante humanizado também. Coisas que um médico cesarista gosta muito de fazer, ficar procurando pelo em ovo. Sabe aquele médico que faz ultrassom quase toda a sessão, quase toda a consulta te encaminha para um ultrassom? Ou pior, né, se é aquele médico que tem ultrassom no próprio consultório, isso é sinal de que ele provavelmente está procurando algum pelo em ovo para te convencer de que você precisa cair numa cesárea. Toque em todas as consultas, toque de rotina não é legal, não é necessário ser feito. E se esse médico gosta de fazer isso, é provavelmente para ir tirando a sua autonomia, sabe? Mas no final da gestação ele vai falar, nossa, você já tá com X semanas e ainda não tem nada de dilatação. Que estranho. Vamos ver, né, como é que isso evolui. Gente, isso não tem nada a ver. O colo só vai dilatar quando você entrar em trabalho de parto, muitas vezes. Então, não tem porquê, sabe, o médico falar uma frase dessa pra você, a não ser que ele queira tirar a sua autonomia. Então, essas são algumas dicas que eu acho super, super importante que você use, porque se você realmente sonha com um parto natural e onde você seja protagonista, é muito importante que você entenda o seu médico e nunca se esqueça que nunca é tarde para mudar de especialista, tá? Para mudar de profissional. É muito mais importante você do que o médico, o que você quer do que o seu médico quer. Eu espero mesmo que essas dicas tenham sido úteis para você. E se você usa ou já usou alguma dessas dicas, me deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber que de alguma maneira eu pude te ajudar no seu grande dia. Então, até o próximo vídeo.